Eu tenho uma ideia que é um pouco diferente, assim. Eu acho que os clubes... A bolha explodiu, Guerra. Eu acho que a bolha... Vai pagar igual, o Grêmio... Não. O Inter, o Grêmio vão pagar as contas, não sei de que maneira. O que eu acho é que explodiu a bolha. Nós vamos ter uma janela muito mais tímida, de um modo geral. Quanto a isso, sim. E talvez muito diferente, ainda mais forte de Palmeiras e Flamengo, porque eles estão mais organizados. Agora, Grêmio e Inter, eles não vão conseguir fazer o que fizeram. O Inter pagou 6,5 milhões de euros pelo Borré. O Inter pagou agora 4 milhões de dólares. Ainda indenizou 2 clubes. Um que tinha os direitos federativos do jogador e o outro onde ele jogava. No caso, o Frankfurt e o Werder Bremen. Ou seja, o Inter agora, é uma grana. Agora, há 3 meses atrás, pagou 4 milhões de dólares por um jogador. 3 meses atrás, é isso, né, Wagner? 90 Foi dias agora, atrás. não, em agosto. Nem faz tanto. Pro Alan Rodrigues. Pagou naquelas, né, Cezinha? Deve ter dado uma entrada. Comprou, né? Eu tenho todas as preocupações aí de vocês e não vejo a perspectiva de onde vai sair a solução, não é nem o dinheiro, porque o dinheiro é a grande parte da solução. O Grêmio tem algumas soluções que estão nas categorias de base. Ainda são meninos, tem 17 anos, etc. Tá? Mas tu já pode começar a ter eles, né, no gauchão, bota ali para ter alguma minutagem, essa coisa toda. Agora o Inter nem isso tem. Não, a situação do Inter é mais grave, mas se tu pega os jogadores da base do Grêmio, que é mais rica nesse momento do que a do Inter, tu não vai ter, assim, tu não tem como pensar na dívida do Grêmio e na solução pela base. Elas são coisas que não se pagam. Não tem como tu vender jogadores da base, todos os jogadores da base que tem futuro do Grêmio, se tu vender, tu não paga a dívida do Grêmio. Não. Então, por isso que eu digo que é mais... Vender Porto Alegre, tu não paga a dívida do Grêmio. O dinheiro é a grande parte. Mas para chegar ao dinheiro, Pedro, um dinheiro que administre uma dívida desse tamanho, tu tem que ter coisas muito mais graves, muito mais fortes, que é um sistema, que é um plano. E a dupla Grenal não tem coisa nenhuma de plano. As gestões atuais são gestões ruins, sabe? E a gestão do Inter vai continuar para o ano que vem. E a gestão do Grêmio, ela vai se modificar agora com um novo presidente que não queria ser presidente. Verdade é essa, o Odorico tinha tirado fora desde o início. Ele foi colocado como candidato a presidente. E uma gestão que não tem, eu vi algumas coisas, ouvi as entrevistas, não tem o grande plano assim, não é para salvar o Grêmio, é para evitar de andar para trás em termos de dinheiro. Não, mas eu vi uma coisa boa que me parece mais importante de tudo. A conclusão que chegou à direção nova que vai assumir é de que leva 18 meses para pagar as contas imediatas. Não é a dívida de 1 bilhão. Não é assim isso. Que tem que fazer. Contas imediatas. E a outra frase é o seguinte: se nós não pagarmos as contas, nós não teremos como administrar o clube. O Grêmio é outra frase que eu gosto muito. São duas boas. O Grêmio está sem receber do patrocinador Master, né? Vaguinha, mas é um valor de 4 o Grêmio antecipou 25% do contrato no primeiro ano, é 3 milhões e 100. É pouca coisa. Não faz diferença. Eu não posso achar que o problema financeiro do Grêmio se deu por isso. Não é. Tá, mas é que a questão, quando a gente fala em pagar a dívida, só para o pessoal daqui a pouco não achar que a gente está dizendo, pega o total da dívida e sai pagando. Pagar a dívida, né, Zé, tem a ver com você pagar o que é urgente, premente e lhe asfixia, e a outra parte é pactuar a dívida de modo que você possa ir pagando. É o velho e bom crediário da vida pessoal. Você paga porque pode em parcelas. Essa imediata que tu tá falando, se tu puder negociar... Claro. Mas Túlio Macedo. Mas a dívida imediata não tem negociação. A dívida de curto prazo, que é aquela que tem que pagar isso dentro chama do pagar. exercício, essa não tem negociação. E geralmente essa é que tu deve para banco. E é essa que come na mesa contigo com a taxa de juros lá em cima. Essa tu não tem solução. Essa tu precisa vender jogador e chegar no banco e aí tu senta com recursos, tu senta no banco e olha, vem cá, aquele juro que tá, como é que a gente pode tirar aquele juro? Eu te dou aqui, quito, né, o principal da dívida, aí tu negocia. Agora, tu chegar de mãos abanando, com o bolso vazio, e a dívida já tá rolando, tu não tem margem. Chega pedindo mais empréstimo. Tu sai de lá com outro. Não, mas falou em Túlio Macedo. Mas isso aconteceu com o Inter. Isso aconteceu com o Inter aqui na Atlântida. O presidente do Inter falou isso.
Eu paguei as dívidas para poder fazer mais dívidas. Não disse essa frase? E é assim. Exatamente essa frase. O que acontece aqui... É comum, né? Hã? É comum, né? Não, eu não sei, o que eu coloco, eu peço que as pessoas... nós temos que começar a raciocinar que a bolha ela é tão grande hoje, o risco é tão grande, tão pesado. Quando alguém entra no Grêmio e diz assim, estamos assustados com o valor, primeiro, um clube que não consegue se comunicar perfeitamente. Concordam? Pô, se tu olhar a carta de ontem... Entendeu? Um clube que não consegue. O novo presidente é conselheiro do Grêmio, o Odorico Roman. E ele... Não sabe da metade. E ele participou das reuniões do conselho. A formação do Odorico é o economista. Ele é economista. Né? Ele é economista. Só que eu tô dizendo assim, o que aconteceu para um conselheiro do Grêmio que analisa números lá não ter as informações que hoje tem? O que é isso? Como assim? Esse nível de transparência que o César cobra faz todo sentido, porque houve um tempo, Zé, que nós que lidamos tantas vezes com o Rudi Armin Petri, que era a gentileza na forma humana. O Rudi Armin Petri tinha uma frase dos anos 60, 70, quando ele perguntava algo do dinheiro do Grêmio, e ele respondia gentilmente, isto é de economia interna. Naquele tempo cabia. Hoje, com os valores que são envolvidos, esta frase seria completamente diluída pela vida real. Com o associado elegendo o presidente. Não, mas eu nem... Com balancete, com profute que você tem que provar que pagou para poder seguir tendo crédito. Maurício, nessa época, eu até digo, eu vou concordar que não é mais momento, mas eu nem estou pedindo isso. Eu só quero que o conselho do Grêmio saiba da realidade do Grêmio. Pode ser até internamente, não tem problema. Agora, o presidente novo do Grêmio, eleito pelo sócio, não saber. O presidente Odorico Roman, ele falou com o Diogo, né? Foi ontem que ele falou com o Diogo. Ele usou uma expressão de assustado. Não pode estar assustado. E não pode estar assustado. Assustado todo mundo pode estar, né? Agora, ele tem que saber. E ele não sabe por quê. Foi o gesto aquele... Do Jarbas Lima no cofre. Mostrar o cofre. Sabe de uma coisa... Mas aí... também é o seguinte, cuidado com as narrativas. Pois é, mas aí o Pedro falou uma coisa. Porque assim, normalmente quem entra... Eu não tô dizendo que é o caso, tá? Mas a gente já viu na história do futebol gaúcho, o melhor exemplo é esse do Jarbas Lima. Na política, Wagner. Chega lá. Política. Gente, a coisa tá feia aqui, o monstro é grande, hein? Vai ser difícil. Se constrói uma narrativa para ter a justificativa pronta ali na frente. Então, cuidado, né? Na política é comum o cara assumir uma prefeitura, os candidatos assumirem uma prefeitura, um estado, e aí tem promessas, e ele chega lá e escancara que ele não pode cumprir, mas ele é que o cenário ao invés de apresentar um plano... Pode ter as duas coisas. Um plano de ação para resolver o problema, prefere... Não, tá ruim. Tá ruim, não vamos sair daqui. A gente viu esse filme agora. Pode ser as duas coisas. A primeira é que a dívida é assustadora. A segunda é de que a direção que está entrando pode valorizar para, sabe? Sei lá, para os credores se darem conta que vão receber você por mais tempo. Nos seus muitos anos de repórter, tá tudo você certo. Chegava num médico, não vou dar nome de ninguém porque isso pode ter acontecido não, mas na mesma perspectiva do Vaguinha. Um médico que lhe dizia que o jogador tal, naquela conversa fora do microfone, esse é lesão grau 2, isso leva 2 meses. Aí o cara voltava em 20 dias, reparar, você dizia, é um herói. Meu Deus, que magia que fez o departamento médico daquele muito era o jurídico. O jurídico. Vai pegar 10 horas. É a mesma levada. A expressão correta. Absolvido. A expressão correta do presidente que o presidente usou foi preocupado, não assustado. Mas se a gente olhar as dificuldades financeiras, elas vêm aumentando ano a ano, porque Grêmio e Inter ficaram para trás em relação a Palmeiras, Flamengo e a outros novos que chegaram com dinheiro, e a gente vai repetir aquela história do Bahia, enfim, Botafogo, e eles vêm gastando mais a cada janela para montar times competitivos. Se tu olhares a janela do Grêmio de janeiro, o Grêmio comprou Christian Oliveira, César 4? 6. Wagner Leonardo 4. 4,5, né? O João Lucas do Grêmio comprou porque tinha uma dívida antiga, entrou o Tassiano. Tá falando só desse ano? Só desse ano. O Lucas Esteves do Grêmio pagou $1 milhão. $1 milhão, tá?
E aí passou. E aí vem pra janela do meio do ano, o Grêmio compra mais o Noriega. O resto o Grêmio traz naquela questão por salário, mas que tu tem as luvas que tu dilui ao longo do contrato. Salários altos. Os salários que o Grêmio tá pagando, tudo gira então, em torno de 2 milhões, cara. E aí tu tem poucas vendas, porque a gente já não vende mais como vendia antes. E a balança vai pesando para um lado. O Grêmio vendeu muito. Tu vende, o problema é que tu não vê o que tu vende. Esse é o problema. Não, tu o Grêmio pega vendeu o que tu nesse ano, vende. me ajuda, o Kaique. Não, o Grêmio vendeu o Nathan Fernandes. O Grêmio vendeu um monte de jogador. O Grêmio vendeu só o Kaique, o Nathan Fernandes foi 16 milhões de dólares. O Cuiabano foi esse ano? Cuiabano no outro passado. Tu vende. O problema é que tu não vê o que tu vende. Porque o que tu faz? Tu pega lá. Mas são vendas pequenas. São grandes. São grandes. É que tu mas, por exemplo, tu não tem. Tu não tem uma venda, por exemplo, do. Não é a venda do Estevão. Do Cebolinha. Não é do Pedro, o Pedro Rocha, que entrou 12, era pra ser 21 do Luan e entrou 12 do Pedro Rocha, o Luan não quis ir. É pior, sabe qual é a diferença? Não é, tu entra o mesmo dinheiro, o problema é que tu gasta muito mais. Entra o mesmo dinheiro. Se tu pegar, por exemplo, o Grêmio vendeu 2 jogadores esse ano. O Kaique ninguém viu jogar, só quem viu a Taça São Paulo. E o Nathan Fernandes ninguém queria ver por aqui. Só os 2 dá 16 milhões. Só os 2 dá 16 milhões de dólares. 16 milhões é mais do que o PP, é mais do que o Cebolinha, mais do que qualquer um. Aí tu vende por 16, sabe onde é que tá esse dinheiro? Esse dinheiro tá na rescisão dos jogadores. Sim, ele foi dragado. É um dinheiro dragado pela urgência. Esse dinheiro é 16 milhões de dólares. Se a folha de pagamento a gente diz que ela custa 4 milhões de dólares, é 4 meses só. Pedro Ernesto citou o saudoso, queridaço, Túlio Macedo. O Túlio Macedo, as situações eram diferentes, mas o Túlio Macedo achou, num momento delicado, uma solução, desenhou ele com a diretoria financeira do Grêmio daquela época, início dos anos 2000, uma situação de pagamento para os atletas e a situação econômica do Grêmio ficou estabilizada. Condomínio dos credores. Isso. Só que é o seguinte, e aí é diferente das gestões que o Grêmio tem agora. Quantos anos de Grêmio Túlio Macedo tinha? Ele conhecia a realidade do clube, receitas, despesas, conhecia futebol como poucos. É um cara que merecia ter sido presidente do Grêmio. E queria isso, mas foi, a política... Ele foi, né? De fato foi, mas ele queria o título e merecia. O que tem agora no futebol gaúcho, e o Grêmio está no futebol gaúcho, e é o que está em discussão agora, é um monte de gente que, entre os que estão e os que vão assumir, que tem uma vida muito curta do clube, numa fase muito mais dinâmica de transformação. Então, sabe, onde é que está o Túlio Macedo do Grêmio? O dirigente do Grêmio mais novo que vai assumir, mais velho, aliás, deve ter de clube, eu acho que é o presidente. O Odorico é... O Kahneman tem mais tempo de Grêmio do que os dirigentes que vão assumir. Não, o Odorico é anterior. Ele é do início, no final entre 2009 e 2010. Ele é conselheiro, Não, conselheiro, mas tô perguntando de direção. Não, de gestão. De gestão é 17, né? É 16, né? 16. É o que eu digo do D'Alessandro no Inter. Ali. O D'Alessandro no Inter tem mais tempo do que qualquer um desses dirigentes.